Olá, amigos. Em função de uma solicitação da professora Bernadette, professora de vocês, eu vou tecer algumas considerações em torno do livro Filosofia da Educação. Esse livro foi publicado no início dos anos 90 e numa coleção de livros que era produzidos pela Cortez Editora, que era destinada à formação de estudantes na área da pedagogia, mas no ensino médio. Na época eram os estudantes chamados do normal, curso normal. E vagarosamente esse curso desapareceu e só permaneceram as atividades dos cursos de formação universitária, com níveis variados de formação. E a coleção como um todo, ela deixou de existir, mas alguns livros sobreviveram. Entre eles sobreviveu o meu, de Filosofia da Educação, e o do professor Libânio, sobre didática, e outros mais. Esse livro, Filosofia da Educação, no início da concepção da coleção do Magistério, que foram esses livros publicados em 92, esse livro seria da autoria do professor José Carlos Libânio. Ele escreveu um dos capítulos e depois preferiu escrever sobre didática. Então eu assumi a responsabilidade de escrever um livro sobre filosofia da educação. E é esse livro que vocês têm na mão, que vocês conhecem, que foi utilizado por vocês recentemente. Ainda no texto do livro, eu incluí o capítulo que o professor José Carlos Libânio tinha escrito, que era sobre as tendências pedagógicas. E eu escrevi alguns capítulos antes, que davam introdução à filosofia da educação e às tendências pedagógicas, e os capítulos subsequentes que discutiam a prática, ou que discutem até hoje, né? Porque o livro está vigente e circulando ainda na educação brasileira, trabalha questões do significado, do sentido filosófico da prática da educação. Esse capítulo que vocês ou estão vendo ainda, ou terminaram de ver, que é o capítulo inicial, um dos capítulos iniciais do livro, ele aborda as tendências pedagógicas em três blocos fundamentais, né? Pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a tecnopedagogia. É importante observar que toda e qualquer classificação, ela força um pouco as teorias a se encaixarem dentro das características que foram atribuídos a determinada classificação. Então, certamente que a pedagogia jesuítica, que é do século XVI, a pedagogia comeniana, que é do século XVII, a pedagogia do Herbert, que é do século XVIII, então, elas não se enquadram totalmente numa categoria chamada de pedagogia tradicional, a depender, evidentemente, das características que nós vamos atribuir a essa pedagogia tradicional. E o mesmo ocorre, ainda que John Dewey tenha chamado o movimento pedagógico do final do século XIX, início do século XX, de pedagogia das escolas novas, John Dewey, Maria Montessori e tantos outros, né? Existem diferenças entre as propostas pedagógicas dos diversos autores ou diversos pedagogos. O mesmo ocorrendo no que se refere à tecnopedagogia,
que está posta aí a partir dos anos 1970 para cá, e os autores também apresentam nuances, não é? Mas, em todo caso, uma classificação, ela faz um esforço de organizar um conjunto de eh, teorias e concepções, etc., num bloco. Todavia, é importante que vocês, ao lerem essas considerações, tenham presente de que, se vocês buscarem os autores, os pedagogos, os grupos que formularam as pedagogias, por exemplo, chamadas tradicionais, vão existir nuances e diferenças entre eles no que se refere a essa classificação como pedagogos tradicionais. A mesma coisa vai ocorrer no que se refere às teorias da escola nova, a mesma coisa vai ocorrer nas tecnopedagogias, e a mesma coisa existirão nuances entre aqueles que se dizem progressistas ou marxistas ou, sei lá, denominação que vocês estiverem manipulando no momento. Qualquer classificação, ela silencia partes das individualidades de cada um dos autores, das correntes pedagógicas, mas também, ao mesmo tempo, a classificação permite nós termos um certo ordenamento, uma certa compreensão conjunta dos autores, das escolas de pensamento que nós estivemos trabalhando e estudando. Então, esse capítulo que vocês leram, estudaram ou estão estudando ainda, é um capítulo classificatório. Ele classifica as pedagogias em tradicionais escolanovistas e da escola nova, as pedagogias chamadas progressistas e assim por diante. Mas todos eles fazem isso que eu terminei de dizer para vocês. No geral, a classificação leva em consideração características gerais de cada uma das correntes de pensamento ou de cada um dos autores. Mas, numa classificação, não tem como incluir as nuances individuais de cada teoria, de cada autor, de cada corrente e assim por diante. Então, as correntes nos ajudam a organizar, né, e a entender um movimento teórico, ou vários movimentos teóricos, mas dentro de determinadas categorias. A classificação não vai permitir de forma alguma que vocês, ou eu, ou qualquer um, empreenda compreender as nuances de cada uma das teorias, cada um dos autores e assim por diante. Então, se vocês estudarem a Ratio Studiorum, que é a síntese da pedagogia jesuítica do século XVI, vocês vão verificar que existem nuances que não aparecem na classificação. A mesma coisa se vocês estudarem a didática magna de Comênio, vocês vão encontrar nuances, especificidades que não emergem, não aparecem na classificação. Aí a mesma coisa com John Herbert no século XVIII, né? E mais à frente o mesmo ocorre com Maria Montessori, com John Dewey, e com tantos outros educadores, né? Ou nas pedagogias chamadas, nas tecnopedagogias assim denominadas, né? Então, a minha fala é um convite para duas coisas. Uma é que vocês, de fato, se apropriem das classificações. Elas ajudam vocês, a mim e a todos, a ter um domínio de um panorama teórico-pedagógico, no caso, né?
porque existem classificações de muitas outras coisas. Aqui nós estamos falando da classificação de teorias pedagógicas, né? E, por outro lado, está ciente de que existem nuances, existem especificidades que uma classificação não consegue dar conta, não é? Porque ela é classificação. Então, uma classificação permite a vocês e a mim ter uma noção de um período histórico, de um entendimento, de uma compreensão, mas também nos convida a penetrar com mais detalhes, com mais cuidados em cada uma, no caso aqui, em cada uma das pedagogias. Estudar, então, a Ratio Studiorum, lá com os jesuítas, estudar a Didática Magna e outros livros do Comênio, estudar os livros do Herbert, e a mesma coisa com Maria Montessori, a mesma coisa com João Dewey, e a mesma coisa com tantos outros. E a mesma coisa com os autores da chamada tecnopedagogia, que na classificação geral vai ter algumas características, mas no estudo individual de cada autor, de cada corrente, de cada grupo de autores, vocês vão encontrar nuances diferentes. Após os 3 primeiros capítulos iniciais do livro, o meu livro Filosofia da Educação, o livro que foi escrito por mim, denominado Filosofia da Educação, e que participou dessa coletânea que eu disse para vocês, que eu sinalizei para vocês, a respeito da formação de professor no ensino médio, e depois permaneceu como um livro individual dentro da Cortez Editora. Os outros capítulos tratam, do ponto de vista filosófico, de outros temas, como planejamento, como execução, como avaliação e assim por diante. Que vocês todos estão convidados a ler individualmente, ou acredito que pode ser utilizado dentro de uma disciplina, dentro de um curso. Afinal de contas, o meu desejo ao tornar público esse livro há quase 30 anos, né, foi em 92, a intenção era oferecer aos educadores do país as possibilidades de entendimentos da filosofia da educação, de compreensões de como a filosofia da educação pode nos auxiliar a entender o papel do planejamento do ensino, da execução do ensino, do professor, do estudante, dos profissionais que atuam na área da educação e assim por diante. Afinal de contas, a filosofia é uma área de conhecimento que nos subsidia a buscar compreender o sentido e o significado de cada coisa. A filosofia é uma reflexão, um entendimento que nós podemos ter sobre o significado das mais variadas coisas que possam existir na nossa experiência de vida. Mas aqui, no caso, diretamente, experiências relativas à prática do ensino, à prática docente, ao papel do educador na sala de aula e na sua relação com os estudantes. Desejo bons estudos para vocês, boas conversas com a professora Bernadette, boa leitura do livro, e espero e desejo que aqui e acolá a gente tenha a oportunidade de estar trocando experiências. Um abraço a todos.